Então, a paz do Senhor, irmãos, e vamos hoje estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, da classe Logos e da classe Bereanos, que é a lição número 5, que fala sobre obrigação ou ministérios. O nosso estudo hoje vai falar sobre a questão, ainda está falando sobre mordomia, a mordomia do tempo. E eu gostaria de fazer essa introdução, lembrando aos irmãos que nós vivemos numa sociedade extremamente ativa, né? Até proativa. É uma sociedade que vive constantemente num frenesi sem limites. Estamos parados agora mais um tempo, né? E eu acho que isso é muito interessante, nos leva também a uma reflexão. Mas lembrando alguns meses atrás, como nossa vida era tão corrida, né, como tantas atividades nos chamavam a atenção, requeria a nossa presença, requeria a nossa opinião, quantas coisas nos tiram, tantas atividades, né, nos tiram, às vezes até um momento precioso de estarmos com o Senhor. E eu sei que existe uma corrente de pensamento dizendo que você pode ser crente em casa. Bom, nós estamos sendo crentes em casa. Né? Óbvio que nós estamos utilizando da mídia para que a nossa voz ela saia dessas quatro paredes, né, e passe além. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco sobre, será que bastaria nós congregarmos somente em casa? Será que você aguentaria passar mais 2 meses, 3 meses, 1 ano congregando só em casa? Será que não falta assim sente falta daquele estar junto, daquele compartilhar? Acima de qualquer reflexão que você possa fazer, eu gostaria que você colocasse essa sua reflexão de acordo e pautasse a sua reflexão de acordo com a palavra de Deus. Por isso eu lhe convido nessa hora a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, e nós vamos ler o Salmo 100, que é um salmo conhecido, né? É um salmo que fala das ações de graça, e eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, tá bom? Salmo 100 diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, é Ele que nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. No estudo de hoje à tarde, no estudo da EBD, nós temos como objetivo reconhecer o valor do culto, o valor do serviço cristão, o valor dos momentos de oração, e nós vamos também nos basear lá no livro de Atos, capítulo 2, e eu gostaria que você já fosse abrir na sua Bíblia, né? Enquanto os irmãos estão procurando, eu também, eu queria saudar os queridos que já estão por aí, a irmã Antônia, Isaac, que está lá em Brasília, quem? Margot, Régia no Iguatu. Régia, né? Quero saudar esses irmãos que estão já chegando, a Clarinha está me falando aqui o nome de vocês, que bom. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Atos, tá bom? Atos capítulo 2, e nós vamos a partir do verso 42 ao verso 47. Então você já deixa marcadinho, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos nos embasar nesses 2 textos. O livro dos Salmos, Salmo 100, que foi lido nesse instante, né? E no livro de Atos, teremos algumas referências no livro de Coríntios e no livro de Hebreus, mas o livro de Atos e o livro de Salmo, Salmo 100, serão um livro base para a gente fazer para nós fazermos os nossos estudos. Bom, Atos capítulo 2, verso 42, diz assim: ele está falando da comunidade dos novos cristãos, está se referindo à igreja primitiva, tá bom? E o autor de Atos, que é Lucas, ele disse assim, ele falando sobre os irmãos. Todos, quem são esses todos?
todos os membros daquela comunidade, daquela nova comunidade, daquela comunidade recém-criada, né? De novos cristãos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Ó, presta bem atenção, todos, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Para ensinar alguém precisa ter quem escute, né? A comunhão, eu posso sozinha fazer comunhão, ou estar em comunhão, né? Ao partir do pão e a oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bem e repartiam o dinheiro com os necessitados. Eu vou mais adiante, tá? Adoravam juntos no templo, ó. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Olha que coisa mais linda esse final aí. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O Salmo 100, ele começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Esse celebrai aqui nos dá a ideia de um louvor, não somente o louvor de uma nação, de um povo, de um grupo específico, mas o Salmo 100 é um chamamento. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. É um convite para que todo ser, né? Todos os povos louve ao Senhor. E eu vou começar a minha introdução falando exatamente sobre isso. O tempo para o culto congregacional. E é algo que eu acho assim importantíssimo. A nossa revista, ela traz um comentário que é muito interessante, que fala que nos cultos da igreja primitiva havia ensino, você acabou de ler agora em Atos. Havia a reverência, a fraternidade, a beneficência, né? Além dos cultos normais, havia reuniões diárias. Nós lemos aqui em Atos que, além deles terem um lugar específico para adoração, para estarem juntos, para ministrarem, para ensinarem, para compartilharem, eles também se reuniam nos lares, né? Havia as reuniões diárias, assim como atividades na igreja onde todos participavam. Diariamente, esses novos irmãos, esses novos crentes, esses novos cristãos, eles estavam no templo compartilhando suas refeições com alegria. Bom, eu vou dar uma paradinha agora porque eu queria que você pensasse comigo sobre a importância do culto congregacional. Eu sei que existem muitas pessoas que têm ideias diferentes, eu respeito a sua ideia, mas eu não posso fugir daquilo que a palavra de Deus nos fala, nos diz, e a palavra de Deus diz que o meu culto, ele é em comunidade. Quando eu estou impossibilitada, como agora, ou quando se está doente, ou quando está preso, né? Mas a Bíblia diz que o natural, o comum, é que essa assembleia de justos, essa reunião de pessoas que foram lavadas, que foram remidas, que foram tocadas pelo poder transformador da palavra de Deus, essas pessoas, elas sentem prazer em estar junto, em compartilhar, né? Essas pessoas, elas sentem o prazer de receber o ensino. Então você vê aí a valorização do nosso culto congregacional. Eu sempre digo na nossa igreja que os cultos do domingo, ele é a cereja do bolo. É aquele momento que nós nos preparamos para estar junto com o nosso irmão, para louvarmos, para aprendermos de Deus, para compartilharmos e também, irmãos, para servirmos uns aos outros. Então, o tema da lição fala, é obrigação ou é ministério o nosso culto congregacional? E ele traz essa ideia dos irmãos primitivos, dos primeiros cristãos, como eles valorizavam estar ali, né? E eu não estou falando nem quando o Senhor ordenou que eles se reunissem lá no Antigo Testamento e construíssem o templo, porque o Senhor habitaria nos templos.
Talvez você esteja pensando agora, mas Deus ele não habita em templos feitos de mãos humanas. Concordo, Deus habita no nosso coração. Mas se a igreja e o momento de culto congregacional não fosse importante, o próprio Senhor não teria dado o exemplo. A Bíblia diz que ele se reunia. O próprio apóstolo Paulo também. E tantos outros, né? O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, né? Então, os irmãos da igreja primitiva nos traz um exemplo de que o culto congregacional, ele é importante sim, porque nesse culto nós temos a ação de Deus na nossa vida, nós aprendemos uns com os outros. Eu gostaria que você pensasse agora, você que está me ouvindo, e que já frequentou ou frequenta ou faz parte de uma igreja evangélica ou de uma igreja, quantas vezes você foi abençoado num culto? Quantas vezes Deus falou ao seu coração? Quantas vezes Deus ministrou ao seu coração? Quantas vezes você elevou sua voz e cantou com toda a sinceridade do seu coração e você olhou para o lado e viu que seu irmão que está ali com você, ele está no mesmo espírito, na mesma sintonia. Irmãos, isso é um prazer, servir a Deus desta maneira. Quantos que estão me ouvindo exerceram o serviço na casa de Deus? Eu fico sempre pensando no ministério infantil, né? Na nossa igreja é Kids, né? É o ministério infantil. Eu fico pensando cada irmão, cada irmã, que no domingo deixa de estar sentadinho ali, lá embaixo no templo, no ar-condicionado, e vai para o primeiro andar, e vai para as suas classes, e vai ensinar os pequeninos a palavra de Deus. Quantas gastam tempo estudando, meditando, orando, jejuando por esses pequeninos? Que às vezes não é nem o seu próprio filho. E muitas deles nem têm filhos ainda. Mas essas pessoas estão ali para servir, estão investindo no reino espiritual. O grande problema é que às vezes a gente pensa sempre no temporal. Pense que nós estamos na eternidade. Tudo que nós estamos fazendo é investimento para a eternidade, né? Então, os irmãos da igreja primitiva, eles tinham o seu prazer de estar ali junto. E se você lê o livro de Atos, se você lê outras cartas paulinas, se você lê as cartas de Pedro, você vai perceber que esses apóstolos que andaram com Jesus, que viram o nosso Senhor, eles davam importância a estar na casa do Senhor. O Salmo 84 diz, e você vai abrir lá no Salmo 84, inclusive numa outra lição nós já lemos esse Salmo. Salmo 84, ele diz o seguinte: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Eu sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. E ele diz essa coisa bem poética. Até o pardal encontrou casa, né? E a andorinha fez um ninho na casa do Senhor, né? E ele diz, olha, como são felizes aqueles que habitam na tua casa. Eu prefiro estar na casa do Senhor um dia do que 1000 em qualquer lugar. Essa poesia, esse salmo, né, deve ser o desejo do meu e do seu coração. Não tome o ir à casa de Deus como algo obrigatório. Vá à casa de Deus, porque você ama estar na casa de Deus. Então, o primeiro ponto é exatamente esse, mostrando a você que a igreja primitiva, ela fazia isso aí. E a igreja hoje, como é a questão da igreja moderna? Eu sei que existe quase uma igreja de desigrejados. E se você que está me ouvindo é um desigrejado, eu sinto muito. Eu espero que você volte outra vez a experimentar o prazer de pertencer, né? De pertencer à noiva do Senhor, de pertencer à igreja física, a igreja local, né? De congregar, porque você está perdendo uma grande oportunidade de ser útil, de servir a Deus ali na casa do Senhor. E a igreja moderna e o culto. Então, como é que é a igreja moderna? Nós vamos basear a reflexão do estudo da revista em Hebreus, capítulo 10. Eu acho que você já sabe até qual é o
o texto. Mas vamos lá, Hebreus 10. Ai, que bom, meu irmão. Hélio, beijo, meu amor. Me sinto muito feliz de você estar aqui. Que Deus abençoe sua vida, querida. Então vamos lá, Hebreus, capítulo 10, o verso 25. Qual a importância da igreja moderna? Né? Eu acho tão interessante porque a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. O que isso quer dizer? É que Deus ele se utiliza de várias ferramentas para alcançar você. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O pecado nos separou de Deus, manchou. Então Deus ele vem procurando alcançar esse homem, esse ser que é a sua imagem. E às vezes as pessoas, não, tem muita igreja de todo tipo. Gente, que bom! Se a igreja é séria, se ela está baseada nos princípios apostólicos, se a igreja é baseada nas verdades de Cristo, é uma maneira dessa pessoa ser alcançada pelo poder de Deus. Não é verdade? Então vamos lá. Hebreus 10, 25. Hebreus fica no Novo Testamento, né? Hebreus fica no Novo Testamento. Então vamos lá. Hebreus 10, 25 diz assim. Olha lá, tá? E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Cada dia que se passa é um dia a menos para a volta de Cristo. Olha, né? Então, por que o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele está falando sobre isso? Por que ele está falando? Olha, não deixa de congregar, não faça como alguns fazem. Ao contrário, venha se congregar. Por quê? Muito mais agora que você vê que que dia é esse? O dia da volta do Senhor, ele está se aproximando. Então, congregue-se, né? E aí ele fala da necessidade de nós estarmos juntos. Primeiro para cultuar, né? Eu tinha escrito aqui uma coisa, eu estava pesquisando. Quais são a importância, qual a importância de você congregar e a importância de você estar na igreja, né? Primeiro porque é um lugar de adoração. Aí você disse, a gente pode adorar em casa. Concordo, é uma maravilha. Mas é muito melhor adorar juntos. Eu sei que você já ouviu essa ilustração trocentos milhões de vezes. Então lá vai 301 milhões de vezes. Uma brasa sozinha, ela tende a esfriar. É uma verdade. Você já está cheio de saber isso. Mas eu vou ter que falar, é uma verdade. É no meio da congregação, é no meio da igreja, é com a igreja, é na igreja que você se aquece. Quantas vezes você vem abatido e o irmão diz, olha irmã, vamos lá, eu vou orar com você, eu vou estar junto de você, eu vou te ajudar, né? Ou você se dispõe a ajudar alguém. Então, lá primeiro é um lugar de adoração, ok? Segundo, é um lugar para você servir. Há melhor lugar do que você servir na casa de Deus, né? Então, o culto é uma necessidade tão grande como até o nosso respirar. É que diz o Salmo 84. Ai, quem dera eu estar na casa de Deus. A quem dera eu estar servindo a Deus, né? Quando se deixa de ir ao culto por qualquer motivo, assim, que não seja um motivo justificado, né? Não fui por falta maior. Qual é a falta maior, né? Mas quando você deixa de ir ao culto, participar da escola bíblica dominical, por qualquer motivo, demonstra que não está reconhecendo a importância desses momentos. Sinto dizer, mas é verdade. Né? Eu já falei também uma vez, eu vou até fazer a propaganda dessa ótica, mas é porque não existe mais, tá bom? Mas quando eu era criança, na minha cidade existia uma ótica e ela fez um comercial que eu amei assim que vi. Eu era quase criança, eu era quase adolescente, 10, 11 anos, então faz mais de 40 anos, né? Vai fazer 57. E esse comercial era um rapaz olhando para a câmera e ele dizia assim, aspa,
Tem gente que precisa usar óculos de grau e não usa. Diz que é feio, que incomoda, que envelhece. Óculos de grau pode dar até charme e distinção. Eu, por exemplo, gostaria muito de poder usar. Aí ele pega, né, estica aquela bengala das pessoas com deficiência visual e sai. E a frase é, quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Às vezes a gente troca esse escudo por qualquer coisa, irmãos. E se eu troco é porque eu estou valorizando primeiro a outra coisa. E aí eu digo, não, eu sei de qual, buscai primeiro o reino de Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Tá certo? Então, o culto da igreja moderna, ela é um culto importante também, tanto quanto era na igreja primitiva, né? E é uma bênção você participar do culto. A cada culto, o crente tem suas energias renovadas, ele se reabastece para enfrentar a luta diária, né? Ele goza das bênçãos especiais, né? Tem aquele louvor que você... Ai, que louvor mais lindo, Deus falou para mim, né? Tem a sua importância. E é no culto que nós adoramos, nós louvamos ao Senhor e ali nós aprendemos os princípios cristãos, né? Eu acho muito interessante porque na igreja a gente vai aprender a parar as arestas, né? O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito interessante, se depender de você, tenha paz com todos, né? É interessante porque na igreja você também vai aprendendo a administrar, gente. A igreja é composta de pessoas que, embora sejam santas, e agora deixa eu explicar para quem está me ouvindo. Santo quer dizer separado do mundo e voltado para Deus, para servir a Deus, né? Deixou de pecar? Infelizmente não. Mas a gente faz o possível para não errar. E quando erra, nós pedimos perdão a Deus. Porque a nossa salvação não é por merecimento. Não é porque eu sou uma pessoa boa. A nossa salvação, a minha e a sua, é por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que nos salvou. Então, a igreja é um lugar também que você aprende sobre relacionamentos, porque às vezes não é fácil você viver com todo mundo, conviver, mas você aprende, mas você ama, né? E a gente vai lá para aquele texto de 1 Coríntios, quando diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor ele não fica feliz com a desgraça do outro, mas o amor ele procura ajudar. Você exerce isso também na igreja. Ah, mas é só lá? Não, claro. A sua vida é uma demonstração, mas na igreja você está ali com pessoas que têm o mesmo pensamento, uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Então a igreja moderna, o culto na igreja moderna, ela tem o seu valor, né? Outra coisa que o autor dessa revista fala também, já que nós estamos na escola bíblica, embora eu não possa estar dando oportunidade a você, para você dizer o seu pensamento e a gente entrar numa conversa, mas você vai pensando aí, depois você escreve para ver se a gente consegue fazer essa interlocução. Bom, lá no livro de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, né? O médico, o discípulo, né? O apóstolo Lucas, ele disse o seguinte, olha, e eles perseveravam nas orações, olha gente, perseveravam nas orações. Estava todo mundo ali reunido. Esse capítulo 2 de Atos, nós estamos no versículo 45. Mas lá no começo, a Bíblia diz que quando eles voltaram, depois que Jesus subiu aos céus, eles estavam ali orando, esperando aquele mover que Jesus disse que aconteceria. E a Bíblia diz que eles estavam ali unidos e de repente veio sobre eles o Espírito de Deus e todos ficaram cheios. Eles estavam juntos. Então, olha que maravilha, né? Todos estavam juntos, cheios da presença de Deus. E eles perseveravam na oração, nos louvores, no partir do pão. Eles viam a necessidade de um dos outros. Como é que você vai saber que seu irmão está precisando de pão se você não pisa na igreja? Como é que você vai saber que o departamento de patrimônio, o departamento infantil, a classe da escola bíblica dominical está precisando da sua ajuda, dos seus talentos, que Deus deu talento a você, se você nem aparece? Eu quero dizer a você especialmente que é da nossa igreja, tá? Eu não vou falar dos outros.
Meu irmão, minha irmã, Deus deu a você talentos. E esse talento é para você usar na casa de Deus. Com grandes frustrações, sim. Tá certo? É para você usar na casa de Deus. Né? Não faça como aquele da parábola, né, que distribuiu 2 talentos para um, 5 para outro e um foi guardou. Não, use seus talentos na casa de Deus. Você não é visitante, você não é turista, nem agente secreto. Você é servo, você é filho de Deus, né? E você vai à casa de Deus com esse intuito de louvar, de adorar a Deus. E aí Lucas registra que os crentes da igreja estavam ali perseverando no partir de pão, né? Serve para nós hoje. A oração coletiva, ela integra o corpo de Cristo, né? Quando nós estamos naqueles momentos nós temos na nossa igreja, nós temos no mês de janeiro 21 dias de oração, né? E nós passamos 21 dias direto em oração. Nossa, como é bom, irmãos. Né? Você sai renovado, você sai, toma injeção de ânimo, sabe? É na igreja que você recebe força para você ir para o mundo lá lutar. Então, a igreja tem a sua importância. Também é um tempo para o serviço, né? O serviço cristão. Eu já falei aqui e eu vou voltar um pouquinho. Porque nós devemos servir. Através do serviço cristão, estamos glorificando a Deus e edificando a igreja do Senhor. Devemos servir a Deus através dos nossos dons. Os dons são diferentes, os serviços são diferentes, mas o Senhor, Ele é o mesmo. Né? Se o meu marido fosse cantar num coral, sozinho, eu acho que não ficava ninguém na igreja. Tá certo? 0. Mas Deus deu outros talentos, né? Tem irmãos que estão nos ouvindo, que eu sei que se a gente disser assim, irmão, você vai lá na frente fazer... Ai, não, irmão, por favor. Mas é uma pessoa extremamente no serviço de ajuda, de socorro ao outro. Ninguém faz melhor do que ela. Então, assim, olha, ninguém substitui ninguém. Lembra que nós temos uma metáfora entre a igreja e o corpo? Lembra disso? A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo não é só orelha, nariz, dedos, né? Um todo. Esse corpo, o apóstolo Paulo disse que ele se junta, ele se encaixa, ele administra as suas diferenças, ele fortalece uma parte que não está tão boa, né? Me lembrou muito isso quando meu marido teve o AVC e que o cérebro teve que refazer um outro caminho para suprir as áreas que foram afetadas, né? Então eu vejo muito isso, é na igreja que você não está tão bem, mas eu posso sustentar você, eu levo você, eu ajudo até o momento que você pode caminhar sozinho. Então um dos privilégios de estarmos congregados, de fazermos parte de uma igreja, de estarmos engajados, é porque eu posso servir. Né? Eu posso servir a Deus, cada um com seu talento, mas nós estamos servindo a um Senhor, a um Deus. Acho tão lindo, irmãos, no momento da ceia do Senhor, sabe? Quando a gente pega o pão, a gente pega aquele cálice, e eu fico olhando assim, Deus, olha ali meu irmão, o teu sangue, o teu sacrifício na cruz do Calvário, alcançou ele também, sabe? E tem vários ministérios, olha, para quem quer servir, não falta espaço. Tá certo? Para quem quer servir, não falta espaço. Ensinar, arrumar, limpar, decorar, pregar, louvar, ministério. Gente, oração. Precisamos de um exército de pessoas que queiram dobrar os seus joelhos, se manter ali a oração um dia, né? Que eu digo assim, constante. Para quem quer trabalhar, não há falta de espaço. Ah, irmão, mas eu queria fazer isso, o irmão não deixou. Peraí, irmão. Vamos nos ajustar. Eu nunca poderia tocar bateria, irmãos, né? Embora eu penso que eu seja uma pessoa coordenada, mas eu sei que eu nunca poderia tocá-la se eu não aprendesse, né? Olha aí, né? Alguém tinha que me ensinar.
né? Alguém tinha que estar ali ensinando. Tem um treinamento, mas tem espaço, né? Então, o que a gente vê? Qual é a motivação para eu ir à igreja? Qual é a motivação para que eu congregue, para que eu me firme numa igreja? Outra coisa aqui, deixa eu abrir um parênteses, tá? É um perigo você estar voando de um lugar para outro. Você não cria raízes, você não dá frutos, você fica sempre no superficial, você nunca mergulha para conhecer. Há uma diferença de estar e há uma diferença de ser muito grande. Quando você veste a camisa, é muito diferente do que estar só como espectador. A Bíblia diz que nós não devemos ficar à beira do caminho, mas ir para o caminho, certo? Então, a motivação para o serviço cristão qual é? Escreve aí. A motivação é o amor a Deus. É o amor ao meu irmão. Servir com amor é ministério, gente. Servir sem amor é trabalho, é constrangimento, é ocupação. E o amor é o maior dos dons. Então eu gostaria de encerrar o nosso estudo, né? Eu não sei o tempo, porque às vezes eu fico perdida, mas eu gostaria de encerrar esse estudo bíblico, né? Estudar a lição, perguntando para você. Congregar, né? Ir ao culto é uma obrigação ou é ministério para você? O objetivo dessa lição foi que após o ensino o aluno teria condições de reconhecer o valor da reunião na igreja, dos cultos, né? Será que nós chegamos a esse objetivo? Quando a gente ama a Deus, a gente tem prazer em servir a Deus. Nada é pequeno. Nada. Tudo é grande quando se faz com amor. Quando você vai lá limpar as cadeiras, quando você tira seu tempo para fazer visita às crianças ali da comunidade perto da igreja, quando você traz suas ofertas de cereais, que nesse momento agora é bem-vinda, já que nós estamos, a grande maioria aqui em Fortaleza, de pessoas que são autônomos, trabalham com comércio e outros mais estão sem poder fazer seu trabalho, né? Cada coisa que você faz para Deus é contabilizado. Agora, a Bíblia fala que nós devemos fazer para Deus. Então, se você faz para Deus, você não deve esperar reconhecimento humano, glória humana, favor humano, não. Você faz para Deus, né? Você faz para Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Para falar sobre um livro muito, mas muito bom que eu tô lendo. É de John Bevere, que é A Isca de Satanás. Que ele fala sobre mágoas, né? Quando a gente guarda mágoa. E um dos trechos que ele, nos capítulos que eu li, que eu achei muito interessante, ele diz que a gente deve fazer tudo, amar para Deus, servir para Deus. Eu estou fazendo para o outro, mas eu estou fazendo no meu coração para Deus. Quando a gente faz para Deus, a gente não se magoa. Quando a pessoa não reconhece, quando a pessoa vira as costas, quando a pessoa trai, eu estou fazendo para Deus, né? É um livro muito legal, eu acho que se você puder, né, pedir ali pela internet, né? E aí eu gostaria de encerrar. Silvana, ela deve ter esse livro por aí, porque Silvana tem uma livraria, irmãos, né? Podemos. Então eu gostaria de encerrar, né, concluindo aqui. Obrigação ao ministério. O serviço motivado pela obrigação é fardo e canseira. Entretanto, no momento em que o crente se dispõe a servir ao Senhor, através dos ministérios da igreja local, assume um compromisso com Deus e com a igreja e tem a obrigação de desempenhá-lo da forma mais responsável possível. Jeremias adverte, Jeremias é o profeta, tá? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então não é só ir por ir, é ir e fazer bem feito, ir e fazer melhor. Quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito, irmãos. Nossa, quando a gente faz aquilo que gosta,
nossa, a gente se cerca de todo o aparato para fazer bem feito. Amém, queridos?